Olá, sejam bem-vindos à segunda aula. Avisar para que não esqueçam de curtir, de compartilhar e de se inscrever. Como forma de gratidão, vamos estar passando aqui o finalzinho da aula anterior, que eu não passei, que é a questão do plano astral, né? Plano astral, na parte superior, podemos encontrar as nossas conhecidas cidades e templos astrais. Por exemplo, Colônia Regeneração, que fica localizada nas proximidades de Goiânia até Brasília. Essa comunidade trabalha com recuperação de espíritos mutilados no perispírito, no corpo energético, além de proceder com atendimentos fluídicos concentrados, terapias, academias, tudo com o intuito de renovação interior. Colônia Amigos da Dor encontra-se no norte de Minas, extremo sul da Bahia. É uma das mais antigas colônias em terras brasileiras. Ali eles realizam o socorro de recém-desencarnados através de missas. Os espíritos servidores dessa colônia prestam atendimento em igrejas, santas casas de misericórdia. E assim vai. São inúmeras. Eu botei no arquivo ali, se alguém quiser. Tá ali, inúmeras. Deixa eu ver se tem alguma aqui no... Alguma além da que eu conheço. Aqui no sul. Ó, Colônia Gramado está sob o Rio Grande do Sul, com vários núcleos de atendimento socorristas, como se fosse um conjunto de cidades satélites da colônia. Entre elas destacam-se a colônia das orquídeas, dos girassóis, do guaíba e estrela d'alva. O conjunto de todas elas recebe o nome de Colônia Gramado. Trabalho específico de técnicas de estudo relacionadas com a coluna vertebral, coordenação motora das pernas e pés. Muitos dos profissionais dessa área encarnados têm afinidade com essa colônia, recebendo dela muitas influências, em especial os que fazem cirurgias de hérnia de disco. Cuidam também de serviços relacionados com paralisias. Eu quero ver se aparece aqui, mas eu acho que não vai ter. Tem uma colônia sobre Porto Alegre, que eu já fui lá, que tem um hospital especializado em pessoas que tiveram síndrome de Down, autismo, essas questões assim em vida, né? Sobre Porto Alegre. Uma colônia que é especialista nisso, não é muito pequena. Rio de Janeiro. Enfim, é muita, além das que eu botei aqui, que tem bastante aqui, eu botei no arquivo, na apostila do mês de fevereiro, que se alguém quiser adquirir é R$7, por enquanto. Eu acho que é do mês que vem eu vou ter que aumentar, porque tá vindo muito mais trabalho do que eu imaginei, tá praticamente um livro. Tá, mas vamos ver. E além dessas que tem muitas outras mais, né? Dá até uma saudade de quando se vivia lá. Lindo, lindo, lindo. Olha aqui, ó, para os fumantes. Tem as câmaras de desnicotinização, que não é exatamente uma colônia, mas centros de tratamento especializados para casos graves de contaminação por nicotina de recém-desencarnados e também para espíritos ex-fumantes que se encontram atualmente no umbral. Atualmente, existe apenas 6 câmaras de desnicotinização ao longo de todo o planeta. Em média, uma câmara para cada continente.
Além das mais conhecidas, existem outras pequenas colônias. Aí, ó, é infinito o negócio. Olha, uma interessante aqui é a colônia espiritual Maria de Nazaré, que recolhe os suicidas. Tem o Rancho Alegre, que é a colônia espiritual dos animais, tá? Claro que não é só aquela, mas é uma conhecida do colônia dos animais, que é onde o Joãozinho vive. Tem o link ali, eu botei no arquivo para vocês verem. Ou se quiserem, pesquisa ali no Google também, sobre o Rancho Alegre, que vai aparecer. Colônia que eu conheci aqui no Brasil, colônia Alto do Paraíso, que é uma colônia beira-mar, onde tem espíritos que se recuperam e dedicados à música e à arte, tá? Aí na parte mais densa, né, na parte umbralina, tem uma cidade que eu gostaria de comentar, que é uma cidade grande, muito grande, uma metrópole que fica sobre Serafina. Pega Serafina, Guaporé, União da Serra, várias cidades, é muito grande. Ela se chama Saramandaia. Interessante, né? Ela é semelhante ao nosso tempo moderno. Tem ônibus para conduzir o povo, o dinheiro chamado de espécie circulável. A questão do valor é como era antigamente, que com R$ 1 você comprava muita coisa. Tem bar, tem igreja, tem puteiro, tem loja. Só que é uma cidade extremamente comandada pelos draconianos negativados e a maioria duvida da existência dos planos superiores, são extremamente controlados, tipo ditadura. Tá? Às vezes espíritos ainda, como é umbral não é infernal, mas às vezes espíritos infernais invadem o umbral. Tocam terror lá. Tá? Era isso aqui. Botei uns adendos. Tipo aqui ó, na questão da quinta dimensão, que é o plano monádico, né? Deixa eu ver se você foi aqui que eu botei. Quando você se encontra nesse nível de consciência, ele deixa de ser apenas um humano e sua alma é reintegrada à mônada. E o ser passa a ser a própria alma. Aliás, a própria mônada, né? Então deixa de existir como personalidade. Na sexta dimensão, no plano átmico, você se torna um com Cristo, que passa a ser seu principal mentor no caminho da ascensão. E no plano logóico, ele se torna um com nosso Deus local, Micai. Então, agora vamos para a aula 2. Aula 2 é corpo energético e personalidade. O eu humano. Fiz aqui um resuminho. Emoções, mente e personalidade são corpos tal como o corpo físico. Tá? São corpos. Não se pode controlá-los, mas você pode gerir da melhor forma possível a seu favor ou deixar por conta própria como um carro desgovernado. As emoções, a mente, a personalidade, as emoções e a mente, ou você gesta da melhor forma possível, ou deixa que os outros gestem, os outros ditem como você deve se sentir. Assim como a personalidade, ou tu cria a tua própria personalidade, ou ela vai ser formada de diversas partes dos outros. Tá? E quando falamos outros, não é somente encarnados, mas como também espíritos mal intencionados, né? Ainda que haja diferentes polaridades, como emoções e sentimentos desagradáveis ou agradáveis de se experienciar, nenhuma é mais divina ou correta que a outra. Tá? E uma depende da outra. Ou seja, o que separa o bem e o mal é a sensação de ser agradável ou desagradável. Isso é uma ilusão. Né?
Nem tudo o que é agradável é bom, nem tudo que é desagradável é ruim, né? Mas é uma crença de separação, além de que um depende do outro para existir. A personalidade é um personagem formado pelas crenças interiorizadas de experiências vividas desde a barriga da mãe, sendo que a maioria delas se encontra no subconsciente. Ela também morre com o corpo no final da encarnação e pode ser modificada. Além disso, a personalidade, que é o personagem humano que se assume de vida em vida, muda, tá? Então, o eu humano dessa vida vai morrer com o corpo físico. Sobre o ego. O ego é o centro da personalidade, que esta, por sua vez, é uma partícula da alma projetada na matéria. Então, a personalidade tem pouca consciência do que é ser alma, até a primeira ascensão. Né? No momento em que a pessoa conclui a quarta iniciação, a personalidade é absorvida de volta à mônada e a alma toma o lugar dela. Quase como uma experiência de entrante, mas isso é raro, pois a maioria das pessoas vive a realidade sob o prisma do ego negativado. O ego em si não é um problema, algo que precisa ser combatido ou destruído, como muitos erroneamente acreditam, porque o ego, na verdade, também é uma partícula de Deus, porque tudo que existe é Deus, a fonte criadora. Ele é uma ferramenta essencial para a nossa sobrevivência e missão aqui no plano físico. Ou seja, ele não deve ser combatido, destruído, modificado, isso não existe. O problema acontece, o problema do ego acontece quando o ego deixa de ser uma ferramenta e toma o lugar da consciência da alma. Isso acontece por causa que o ego ferido e não tratado, não cuidado, não aceito, sente medo exageradamente devido a experiências negativas do passado e presente. E nisso brota a necessidade de poder e controle, pois há a ilusão de que controlar as coisas dará estabilidade e segurança. Mas quando o ego, seja ele humano ou espiritual, busca se curar, ele vai permitir se entregar o poder e comando do espírito, de quem está mais evoluído, de quem tem mais consciência, e então as coisas começam a funcionar muito bem. Você pode usar seu ego como uma ferramenta ou deixar que ele te controle através das experiências desagradáveis e das outras pessoas. Depois que o ego se reintegra à alma e passa a ser a alma, né? O trabalho ainda continua, pois no lugar cria-se um outro personagem, o ego espiritual. Esse é mais forte, elaborado e intuitivo, mas ainda possui seus pesos, preocupações, culpas e etc. Só que dessa vez, não só dessa vida como o ego humano. O ego espiritual carrega os traumas, problemas, dores de todas as vidas que teve, às vezes até desde antes da Terra. Tá? Então o trabalho continua. Corpo energético, que é o corpo que faz a projeção da alma no corpo físico, tá? É ali que nós vamos trabalhar, cuidar e prestem muita bem atenção nesse tipo de conteúdo que vocês costumam não dar importância, sendo que ele é essencial para a expansão da consciência e da mediunidade. Que é tudo através dele que a gente vai fazer. Ele é o cabo USB que liga nós no plano espiritual. Tá. Além disso, o corpo energético é responsável pela vida, saúde e manutenção do corpo físico e, consequentemente, mental, emocional e astral, né? Já que um está conectado no outro. Ele também é responsável pelas capacidades mediúnicas e paranormais, bem como cada um dos principais chakras, sendo um portal para as outras dimensões. A aparência do corpo energético, pela vista da clarividência, é como se fosse um emaranhado de vários inúmeros fios dourados luminosos, e essa luz se expande. Pode se expandir de alguns centímetros até metros, dependendo do estado de consciência da pessoa. Por exemplo, meditação pode chegar a metros, né? Ou se tu é ascensionado também. Outro conceito relacionado ao corpo energético é a energia vital. A energia vital deriva da energia cósmica universal, que é transformada pelo corpo energético, ou seja, o corpo energético pega a energia cósmica universal, que não tem distinção, é tudo uma coisa só,
e transforma em energia vital, que é responsável por manter as funções essenciais do corpo, como a respiração, circulação, digestão e eliminação do resíduo. Inclusive, quando a gente está doente, a nossa energia vital é muito baixa. Quando a nossa imunidade está boa, ela é alta. Ela também mantém o equilíbrio interno do corpo, entre os elementos e entre o feminino e o masculino. Também chamada de Qi ou Qi, né, na medicina tradicional chinesa, ou prana, tá? As pessoas têm diferentes níveis de energia vital. As que possuem um pouco mais que a maioria são os chamados médios ostensivos. Por que médios ostensivos? Porque todos são médiums, por fazer intermédio entre a matéria e o astral, e ao mesmo tempo que se é humano, se é uma alma, tá? Mas os que possuem capacidades mediúnicas ou paranormais mais evidentes são os chamados ostensivos. E são ostensivos porque possuem maior energia vital, um pouco mais de energia vital que a maioria das pessoas. Outra informação importante é que a energia vital pode ser aumentada através da respiração consciente, respiração prânica, visualização, meditação e yoga. Tá? E com isso pode ver o que? Pode expandir e aumentar a mediunidade. Tá? Outro tópico é o ectoplasma, a substância semimaterial, ou seja, ela tá ali entre um plano e outro, e por isso ela pode se materializar e ser capturada por câmeras especiais. Ela é derivada da energia vital, ou seja, os nossos mentores, entidades pegam a energia vital e transformam em ectoplasma para poder realizar as interações com o meio físico. Chakras. Vamos direto chakras. Como disse anteriormente, o corpo energético é como se fossem inúmeros fios enrolados. Esses fiozinhos se chamam nadis, que são os meridianos da medicina tradicional chinesa. Então, sempre que você fala meridiano, está falando dos nadis, que são os fiozinhos. Através desses fios ou canais, é por onde corre a energia vital, ou prana. Os três maiores, os principais, se originam na base da coluna e se ramificam pelo corpo todo, como se fosse uma árvore, tá? Os três. Temos o Sushumna, e ele corre no centro da coluna e passa pelo meio do corpo, passando por todos os chakras. Ele é neutro, ao mesmo tempo que ele tem a energia de fogo, de ação, ele tem a energia de passividade e de água também. Este apenas abre e flui livremente quando os outros dois, Ida e Pingala, estão balanceados em equilíbrio, tá? Por quê? A Ida fica à esquerda do corpo e da coluna, passa pelo lado esquerdo. Está associado. Está associada à energia da Lua, trazendo a energia feminina de polaridade negativa. Não negativo de ruim, é a polaridade. Simbolizado pela cor branca, distribui energia à pana. Esse sistema acalma a mente e o corpo, pois ele está ligado ao fluxo, emoções, sentir, introspecção, cuidado, feminilidade, criatividade, criar, magia, espiritualidade. Mas quando o Ida se torna forte demais ou dominante, né, pode ocorrer cansaço, depressão, introversão, falta de conexão, falta de criatividade, falta de prazer em existir. Né? Geralmente o Ida fica exacerbado por causa do feminino ferido. E o contrário também, né? Mas geralmente é isso. Temos o Pingala, então, que fica do lado direito do corpo e da coluna, que é como se fosse um espelho, né? Um complemento de Ida. O Pingala está associado à energia do Sol, fogo, ativa, positiva, calor, extroversão, ação, atividade, masculinidade, racionalidade, matéria. Quando está sobrecarregado, né, desarmonizados, acontece o que? Insônia, ansiedade, irritação, agressividade e impulsividade. Vamos a outro conceito, Kundalini.
É uma palavra que em sânscrito significa serpente enrolada, que é a força primordial da criação. Na maioria dos seres se encontra adormecida, normal, né? Ela fica enrolada na base da coluna com 3,5 voltas. Olha só, todo mês o cérebro produz energia sexual em forma de líquido. E é quando aumenta a libido, tá? Sendo homem ou mulher, é quando tá com a libido mais ativa. E através das respirações, yoga, meditação, esse líquido é transformado em gás, que aí pode subir pelo Shushna, que é o central, e subir até os chakras superiores, despertando e equilibrando cada um deles. Mas só funciona se o Ida e o Pingala estiverem harmonizados para poder abrir o Sushna. Né? Quando a energia chega na cabeça, o negócio é a iluminação, né? A expansão da consciência. Chakras. Todos temos inúmeros chakras, já que cada vez que o Nadi se cruza, por exemplo, aqui, esse aqui, assim, vamos ver, aqui, eu não consigo fazer, aqui, ó. Cada vez que isso, que um Nadi se cruza, aqui, ó, forma um ponto, e aí é um chakra. Então, nós temos inúmeros chakras, mas aqui, nós temos os principais, tá? Um sistema dos principais e maiores, que fica ao longo da nossa coluna vertebral. Aqui no Ocidente, nós trabalhamos com 7 principais chakras, mas tem outros sistemas. Podem pesquisar que tem outros sistemas, né? Chakras. Ó, o primeiro chakra, ele fica na base da coluna. É chamado de chakra básico ou chakra raiz. Ele é responsável pela sobrevivência. O nome dele é Muladhara, tá? Ele é cor avermelhada. Ele é a morada da alma também. Tá, eu vou. Acho que eu vou. Acho que eu vou botar assim, ó. Uhum. Chakra raiz Muladhara. Cor vermelho, o sistema que ele rege é o sistema nervoso. A bateria tá ficando fraca, acho. Sistema nervoso e ósseo. O mantra é o Lan. As pedras são granada, rubi e garnet. Como equilibrar práticas de grounding, que eu não sei o que é isso. Ah, tá. Caminhar descalço, meditar ao ar livre, praticar yoga, conexão com a terra. Isso equilibra, tá? Fica localizado na zona perínea, entre o ânus e os órgãos sexuais. Quando a gente está trabalhando ele, é como sentir uma excitação ou um calor ali naquela área. O segundo chakra se chama chakra sacro. Shivasana. É nome difícil. Enfim, a gente chama de chakra sexual, né, aqui no Brasil. A cor dele é laranja avermelhado. O sistema dele é o sistema reprodutor e urinário, né? Mandra Van. Pedras, citrino, ágata, carnélia. Como equilibrar? Praticar a criatividade, como arte, música ou escrita. E cultivar a autoestima, a confiança e o prazer. De forma equilibrada, tá? Então, ali, ó, se tu tá com problemas no sistema reprodutor e urinário, enfim, vocês vão ver que cada chakra aqui tem um sistema qual ele rege. Então, por exemplo, aqui, os chakras, o sexual, eles regem o sistema reprodutor e urinário. Se tu está com problema no sistema urinário, reprodutor, tu tem que ver ali o que tu precisa, né? Ó, como equilibrar. O que tu precisa, o que é interessante para tu exercer, né? Reequilibrar essa energia e curar aquele sistema. Terceiro chakra, Manipura, que é o chakra solar. Manipura, ele fica na boca do estômago ali, uns 2 dedos na boca do estômago. Quando ele é amarelo alaranjado, o sistema é o digestivo e metabólico. Para emagrecer, do trabalho Manipura. Os mantelran, as pedras topázio, citrino e pirita, e como equilibrar.
práticas de autoestima e confiança, como meditar sobre a própria força e a capacidade, prática de yoga para fortalecer a vontade e a determinação. O chakra solar, ele é responsável pela digestão das emoções, ou seja, emoções mal digeridas vão desequilibrar este chakra. Outra questão é que ali é a morada do ego. Então, cure seu ego para ter um sistema digestivo metabólico legal. Quarto chakra é o Anahata, que é o cardíaco. Ele fica aqui nessa areazinha aqui, é que cada uma, na hora que vocês falarem um mantra e sentir vibrar, vão saber, né? Para quem é sensitivo. Yan, e mim fica aqui, bem no zóio da caveira. A cor dele é verde, às vezes meio azulado, tá? Pela clarividência. Ele é o sistema cardiovascular, circulatório e imunológico. Com o mantra Yan ou Pan. Pan. As pedras esmeralda, quartzo rosa e jade. Como praticar? Como equilibrar? Práticas de amor e compaixão, caridade. Meditação sobre a própria capacidade de amar e ser amado. Praticar yoga para cultivar a empatia e a conexão com os outros. Abrir o teu coração. Se permitir e se crer merecedor de ser amado, de ser cuidado e de amar e cuidar os outros. Outros chakras, chakra da garganta, Vishuddha. Esse é de cor azul. Fica aqui. Ele é responsável pelo sistema respiratório e vocal. O mantra é o Ram. As pedras azurita, lápis lazuli e sodalita. Como equilibrar práticas de comunicação e expressão. Como meditar sobre a própria voz e a capacidade de se expressar. Ou praticar yoga para cultivar a clareza e a honestidade. Como equilibrar este chakra? Expressar. Sapos engolidos, palavras não faladas. Tudo isso adoece a garganta. Sistema respiratório e vocal. Tá num ambiente tóxico, não fala nada, não expressa aquele teu sentimento. Aqui vai atrapalhar aqui. Vai atrapalhar os outros também, né? Porque se um tá desequilibrado, desequilibra todos. Chakra do terceiro olho, Ajna. Deixa eu ver. Aqui. Tem um buraquinho que fica aqui. Ajna, cor azul índigo. Cor do arcanjo. Ele é o sistema nervoso e sensorial. O mantra é Om, né? As pedras ametista, lápis lazuli, obsidiana. Como equilibrar? Praticar a intuição e percepção. Meditar sobre a própria capacidade de ver e entender. Yoga para cultivar a clareza e a sabedoria. Tá? Outro chakra, o último chakra do nosso sistema de 7, Sahasrara, chakra da coroa. Ele fica bem aqui na muleira. Cor violeta, ele é o sistema nervoso e espiritual. Mantra Om. Aliás, eu costumo usar assim, ó. Eu dou pro terceiro olho Om e pro chakra coronário Aum. As pedras ametista, quartzo e diamante. Como equilibrar aqui é meditação, conexão com o divino, uma prática da espiritualidade. Praticar a espiritualidade, negada. Aí, assim, ó, dentro desses 7, os portais. Vamos falar que como cada um deles é um portal, né? Daqui a pouco eu vou terminar, eu não quero passar de meia hora. Para não ficar muita coisa para vocês. Chakras, o básico. Os chakras são divididos em 3 inferiores, que ficam na parte inferior do corpo, que são os que a gente usa para viver aqui na matéria, que é o básico, sexual e o plexo solar. E os 3 superiores, que são a que a gente usa para nossas conexões, expressar o nosso divino na matéria também, né? Conexões espirituais, mediunidade, que é o da garganta, terceiro olho e coronário. No meio, entre os superiores e os inferiores, temos o cardíaco, que é um portal entre eles, ou seja, só quando tiver um certo nível de empatia, isso pelo caminho do amor, pelo caminho dos a favor à libertação.
tá? Porque tem feitiço de magia negra, né? Coisa mais racista, mas enfim, tem feitiços densos que forçam, mas a pessoa é capaz de ficar louca. O preço é muito alto. Naturalmente, é preciso ter uma abertura mínima, equilíbrio mínimo do cardíaco para abrir os chakras superiores, tá? É uma forma de proteger. Encontramos também como se fosse 2 implantes que é colocado em todo mundo que reencarna. Um implante entre o plexo solar e o cardíaco e um entre o terceiro olho e o coronário. Esses implantes, eles impedem que a energia flua, suba. Eles são, quando a pessoa se esforça para evoluir, os nossos irmãos extraterrestres nos levam até as naves para remover cada um desses implantes. Tá? É preciso equilibrar todos os chakras, assim como, por exemplo, a paralisia astral. Ela normalmente é normal, nossa, todo mundo que o corpo, quando o corpo dorme, a alma sai. Alguns ficam perto do corpo, ficam acima, outros vão fazer suas experiências no plano astral, tá? É uma coisa natural, a gente precisa disso porque nós somos seres espirituais. A questão é que o normal é não lembrar se não quer lembrar, né? E o que faz este lembrar é o desequilíbrio dos chakras inferiores, é o desequilíbrio da sexualidade, da fome e do ego, tá? É ali. Sexualidade, fome, ego, medo, tá? Os apegos no geral. Quando estão desequilibrados o básico sexual e o cardíaco, aliás, o básico sexual e o plexo solar, pode acontecer esses lapsos de memória de viagens astrais, que geralmente a pessoa recobra quando tá voltando pro corpo ou quando tá saindo. E que se sente preso entre aqui e o plano, aqui entre o plano físico e o plano astral, né? Às vezes é atacado porque não que esses seres possam fazer grandes problemas para a pessoa, não pode. Eles no máximo vão sugar a tua energia e botar algum implante, mas isso tu recupera depois, né? Só que eles querem, eles aparecem, eles plasmam aquela aparência assustadora ou sedutora para drenar a tua energia vital, que é coisa que só vivo tem, que eles não têm e necessitam. A paralisia astral nada mais é do que um sintoma de projeção astral. Então não é alguma coisa, não é uma coisa ruim. Assim como para atingir os planos superiores, tem que estar aberto o chakra coronário, tá? Só com o cardíaco, a garganta, o terceiro olho, tu vai para a quarta dimensão.